Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. São 15 horas, agora no horário de Brasília. Muito boa tarde, mais uma vez. Vamos então iniciando o nosso debate dentro do nosso Justiça na Tarde. Muito obrigado a você sintonizado na 104,7 FM, como também você que está nos acompanhando pelo canal da nossa Rádio Justiça no YouTube, onde você tem, portanto, o som, como também tem a imagem. E o nosso debate de hoje, mais uma vez, voltado para a questão da pessoa com o espectro autista, mais precisamente com foco no mercado de trabalho. Ou através, portanto, do currículo, ou através também aí de concurso público. O fato é que vários casos, de alguma forma, vêm sendo decidido pela Justiça. A gente entende, ao que tudo indica, uma falta maior de compreensão ou de esclarecimento por parte daquela empresa pública ou então privada que às vezes coloca um grau de dificuldade para que a pessoa com espectro autista possa, portanto, aí assumir aí a sua função. É nesse sentido, então, que nós, a partir de agora, vamos estar aqui conversando com as nossas convidadas, sempre no sentido de levar para todos nós mais detalhes, mais informações a respeito deste assunto. Eu já cumprimento a doutora Adriana Monteiro da Silva, que é advogada, especialista em direitos das pessoas com deficiência. Já abordamos esse tema aqui no nosso programa, né, doutora Adriana? Com a senhora também aqui conosco. É sempre muito bom tê-la de novo e voltar a este tema tão importante para todos nós. Muito boa tarde. A alegria é minha, Walter. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado também a senhora pela atenção. Deixa eu também cumprimentar aqui a doutora Aline Campos Perpétuo Braga. Ela é servidora pública, concursada e está, portanto, aí na sua função e, evidentemente, também conosco aqui nesse debate. Também já esteve aqui conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça e é sempre muito bom a gente voltar a falar aqui deste assunto, né, doutora Aline? Também seja muito bem-vinda, né? E é importante a gente ressaltar que a doutora Aline, ela também é pessoa com o espectro autista, passou no concurso e passou muito bem, né? E hoje exerce, portanto, a sua função. Diferente de uma outra pessoa que foi preciso ingressar no nosso Tribunal de Justiça aqui da nossa capital federal para fazer valer também aí a sua nomeação, uma vez que ao se inscrever, ao ser avaliada, portanto, aí pela banca que de alguma forma chamou aí o concurso, tudo ok. E quando foi preciso fazer o exame médico, aí, portanto, a junta médica disse, não, aqui não pode. Foi preciso, então, entrar na justiça, ou seja, aos poucos a compreensão vai crescendo e, acima de tudo, o direito também das pessoas com o espectro autista, esse direito que tem que ser respeitado, né, doutora Aline? Muito boa tarde também. Exatamente. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos, né, que estão nos ouvindo. É uma alegria enorme estar aqui hoje falando sobre essa temática, né, e representando aí as pessoas autistas. Perfeitamente. E com toda certeza vamos ter aqui 2 horas de excelência, né, porque possamos aprofundar bem aqui nessa questão. Também cumprimento a doutora Kelly Cristina Assunção Colares. A doutora Kelly também é advogada. Hoje ela está também como coordenadora da APAI. A APAI é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, onde eu costumo dizer que ali trabalham anjos, né? Porque realmente é um trabalho que é desenvolvido assim com muito afinco, com muita garra, com muito amor e, claro, preparar, portanto, as pessoas que estão lá, inclusive de férias, mas na segunda-feira todo mundo vai estar de volta, está todo mundo com saudade um dos outros, né? Os servidores, os professores com saudade dos alunos, os alunos também com saudade dos professores, então vai ser uma festa nesta segunda-feira na APAI, que fica aqui na Asa Norte, aqui do Plano Piloto, uma das sedes, né? Temos também aí outras unidades aqui no Distrito Federal. Doutora Kelly, também seja muito bem-vinda, feliz 2024. Obrigada. E muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Boa tarde. Obrigado, Walter. Você sabe que é sempre uma alegria muito grande estar aqui com você e dizer que nós da APAI também ficamos felizes em ser sempre lembrados, né? Já mandando um grande abraço aí para os nossos atendidos, adolescentes, jovens, adultos e idosos que retornam ao atendimento na segunda-feira. O pessoal vai pensar, mas idosos, quer dizer, é importante, né, deixar realmente muito claro
que a pessoa tem ali a sua idade ali de forma normal, mas com toda certeza elas se sentem também ali, as crianças também, ali no seu desempenho, no seu desenvolvimento, no aprendizado também, né, doutora? Sim, nós temos a educação ao longo da vida, né? Desde o dia que nós aprendemos, e quando eu falo nós, somos todos independente da pessoa ter uma deficiência ou não. E eu vou te falar uma coisa, viu? Não temos anjos, não. Nós temos pessoas adultas que sabem o que querem, que estão ali lutando pelo seu direito de trabalhar, de ser inserido na sociedade. Quando você fala anjo, você está sendo capacitista, viu, Walter? Temos que falar sobre o capacitismo aqui hoje, não, né? Não, fala. Quando eu falei isso, foi na melhor das intenções, referindo, portanto, aos professores que ali estão, de certa forma... São profissionais fantásticos. Sim, são profissionais assim que merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração, né? E motivar também outras pessoas para que elas também deem sequência também a esse trabalho que vem sendo desempenhado, desenvolvido. Eu tenho certeza que quando a senhora chegou na APAE, outros já estiveram por lá, fizeram um excelente trabalho, que agora a missão é de vocês, que estão se preparando também para que outros também cheguem para darem a sequência, né? Exato, e isso reverbera na nossa vida, na nossa família, né? Na nossa comunidade, porque a gente chega com uma visão e quando a gente se inteira, né, do trabalho, do que é o mundo da pessoa com deficiência, como seus direitos são tolhidos, você se sente, você é parte dessa luta. Eu sempre falo que nós não temos o direito de falar por eles, mas de lutar ao lado deles por uma sociedade mais inclusiva. E isso passa pelo mundo do trabalho, com certeza. E eu queria expressar minha alegria de estar aqui com profissionais tão incríveis que eu acompanho. A Aline, eu tive o prazer de conhecer hoje, mas a Adriana eu já acompanho há muito tempo. E hoje eu estou aqui para aprender com vocês. Então tá, já eu vou com a doutora Adriana. Aline, né? Deixa eu buscar, portanto, aqui a Aline. Aline, quem é a Aline? Bom, a Aline, eu sou escritora infantil, sou servidora pública do Distrito Federal aqui do Departamento de Trânsito, né, do DETRAN. Tenho um filho autista e com TDAH de 11 anos, o João Vitor. Né? Tenho uma família atípica por trás de mim, junto a mim, né? E estou na busca de conhecimento para trazer mais clareza, né? Através do trabalho que eu desenvolvo, né? Auxiliando e dando voz e vez aí para a comunidade autista, e não só os autistas, né? Mas todos aqueles que possuem uma deficiência, os que são diferentes, né? Para que realmente, de fato, seja feita a inclusão que tanto todos, né, almejam. Essa é a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. A sociedade, de alguma forma, ela tem realmente essa garra de poder abraçar a causa, ela tem que ser realmente melhor preparada para poder abraçar a causa. O desconhecimento da causa, de alguma forma, eu não digo prejudica, mas, de certa forma, dificulta um pouco realmente essa busca? Dificulta, sim. Então, eu acho que a arma mais poderosa que a gente tem é a informação, é o conhecimento, né? Só através de uma educação que a gente vai conseguir transformar aí o comportamento e o olhar mesmo da sociedade, né? E essa transformação, ela tem que ser iniciada logo na infância, né? Então, a gente precisa escrever mais obras literárias sobre a temática, capacitar os nossos professores, os profissionais da área de saúde e de todas as áreas, né? Para que todos tenham clareza e consigam realmente entender, respeitar e
para estar junto ali, para auxiliar, né? Porque sem o entendimento fica muito difícil você se colocar ali no lugar do outro, né? Praticar tal empatia que todo mundo fala, mas não consegue exercer na íntegra. Então, a gente precisa, sim, levar conhecimento e informação para que tenhamos essa transformação. Perfeito. Doutora Adriana Monteiro da Silva. Quer dizer, claro que as pessoas com deficiência, elas têm, portanto, aí os seus direitos. E, evidentemente, quando nós falamos também da pessoa com espectro autista, também estamos falando nesse conjunto que forma, portanto, as pessoas com deficiência. Agora, esses direitos, de alguma forma, eles são cumpridos, são respeitados? Como é que a senhora avalia esse ponto? Ou ainda é preciso falar muito a respeito dessa norma, ou seja, desses direitos? Então, Walter, hoje você está dando uma grande oportunidade aqui para a gente, né? Porque nós estamos trazendo, tem 2 horas de programa aqui para falar sobre isso. Então, como a Aline falou, a nossa maior arma é a informação, né? Eu acho que nós estamos longe. Nós temos muitas leis, as nossas leis são muito boas, as leis brasileiras são muito boas, né? E a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela é uma das convenções, um dos tratados internacionais, né, mais bem escritos que nós temos. Nós tivemos a participação ativa da sociedade civil quando esse tratado foi escrito, né? Participação de 192 países. É a primeira convenção ratificada no Brasil com status de emenda constitucional, então ela deve ser lida como se na Constituição estivesse. É um tratado muito importante. Mas o que acontece? O direito, ele é, como tudo, né, parte da sociedade. Então, ele só consegue ser aplicado a partir do momento em que as pessoas que o aplicam, né, elas têm a informação, né, correta. Então, nós temos advogados que não conhecem a legislação sobre a pessoa com deficiência. Nós temos membros do judiciário, magistrados, membros do Ministério Público também que desconhecem. E temos uma sociedade muito desinformada sobre a deficiência, porque nós temos capacitismo, né? O que a Kellen falou, a doutora Kellen, ele é milenar, né? São milênios de uma sociedade capacitista. O que é o capacitismo? É o pré-conceito, né? Aquele conceito pré-concebido ali, sobre o que é a pessoa com deficiência. Então, quando a gente fala em deficiência, a gente pensa em invalidez. Essa é o senso comum sobre deficiência. Toda vez que uma pessoa fala, fulano é deficiente, fulano tem uma deficiência, já se coloca ali a invalidez daquela pessoa. E a partir do momento que... E aí, existe toda uma construção, né, de saúde, de educação, em que a gente fala para que essa pessoa seja incluída. Então, médicos indicam remédios, terapias, um sistema educacional especializado, mas na hora que ela consegue romper esse status, né, do inválido, na hora que ela se apresenta uma pessoa que consegue discernir, que consegue falar, que consegue andar, que consegue fazer as coisas sozinha, que tem certa autonomia, então você não precisa de ajuda não, você já dá conta. E aí vem o preconceito, é como se você não puder, ao mesmo tempo que se coloca como uma pessoa inválida, na hora que essa pessoa ela começa a ter sua autonomia, também existe uma questão que não queremos que você tenha essa autonomia, seus direitos serão cortados. Então, é uma construção muito difícil, né? E que a gente vê ela atravessando, aí, como você falou, aí a questão das empresas, dos próprios concursos públicos, nós temos testemunhado que muitas vezes as pessoas com deficiência têm dificuldade de provar
sua deficiência, mesmo colocando laudos médicos ali. Por quê? Mas se você passou num concurso aqui, será que você é tão autista assim? Será que você é deficiente mesmo? Será que esse laudo não foi fraudado? Então, nós estamos atravessando esse momento, que é um momento onde as coisas já começam a melhorar, entre aspas, porque as pessoas já começam a conhecer mais dos seus direitos, já se fala mais de autismo, já se fala mais das deficiências, mas aí quando a gente achou que estava caminhando para que as coisas, realmente as pessoas pudessem ter sua autonomia, não, então acho que você não é tão deficiente assim. É uma batalha. Uma batalha que a PAI já vem, de certa forma, ali inserida e de certa forma, avançando sempre há décadas, né, doutora Kelly? Principalmente quando falamos de mercado de trabalho, né, Adriana, que é tão difícil. É onde, talvez por ser a área que nós mais atuamos, eu acho que a gente percebe o preconceito, o capacitismo, ele muito arraigado. A primeira coisa que se fala quando você vai fazer uma sensibilização em uma empresa, porque tem isso, quando você consegue uma vaga de trabalho, alguém vai lá te fazer uma sensibilização, te mostrar, olha, você tem que tratar assim, assim, não é assim. Com a pessoa com deficiência, todas as vezes nós temos que ir para ensinar como a empresa precisa tratar a pessoa com deficiência. Por quê? Porque tem o preconceito, né? Aquele conceito pré-definido há milhares de anos aí, de uma sociedade inteira, que a pessoa com deficiência é ineficiente, que a pessoa com deficiência ela é incapaz. E ela é incapaz para o trabalho, é incapaz para gerir a própria vida, ela é incapaz para fazer os seus estudos. E como bem falou a Adriana, a doutora Adriana, nós temos uma legislação, né, Aline? Sim. Perfeita, que resguarda os direitos. Então, como a Aline falou também, a informação é muito importante, porque a gente precisa que a sociedade, ela entenda, que ela internalize que a pessoa com deficiência, ela não é ineficiente, ela é capaz. O que ela precisa é ter respeitado as leis para que o direito dela, a forma dessa inserção no mercado de trabalho, a forma dessa inserção na sociedade seja respeitado. Porque, como diz a nossa Constituição Federal, a gente tem que tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Eu não posso tratar nós dois da mesma forma se nós temos diferenças. Então, isso precisa ser respeitado. E nós temos leis para isso. E quando nós falamos do autismo, né, nós temos a Lei Berenice-Piana, nós temos a Lei de Cotas, que protege o direito ao trabalho, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. E por que não respeitar? A pessoa com deficiência, ela pode sim ser inserida no mercado de trabalho e ela é direito dela, mas as pessoas não respeitam. Às vezes as empresas ligam na PAI, quero uma pessoa com deficiência. Qual é o emprego? Não, é só para cumprir a lei de cotas para a gente não ser multado. Como assim? Sem nenhuma demonstração de... E o objetivo social, e a inclusão, e aquele ser humano enquanto cidadão, ele não vai ser respeitado nas suas vontades? E aí? Então, é informação, a gente precisa ter esse programa, assim, semanalmente. Para ver se a gente consegue mudar a mentalidade da nossa sociedade. E isso se faz também com a educação. Quando nós temos uma educação inclusiva, em que todos estão convivendo juntos. Eu tenho uma netinha do coração, a Lavínia, que ela tem 3 aninhos, vai fazer 4. Estuda numa escola em Águas Claras, que ela convive com crianças autistas. Ela convive com crianças com deficiência. É a coisa mais normal do mundo ela ter os coleguinhas que têm algum tipo de dificuldade. E ela vai lá e auxilia e ela trata igual. É isso. É a normalização. Nós somos iguais. Se você precisa de um auxílio, é direito seu. Então, a educação, é o todos juntos que vai mostrar que a diferença, ela faz parte de nós. Agora, o adulto é que tem que aprender. E, no caso, a pessoa, de certa forma, né, com deficiência, é que tem que ensinar através dos seus gestos, do seu ser, do seu dia a dia.
Como é que você, Aline, vê essa questão? Se, de fato, desde cedo, fosse colocada essa informação, esse conhecimento, para que todos tivessem uma maior clareza, Sim. hoje, nós adultos não estaríamos passando pelo que passamos, né? Essa indiferença e você ter que explicar e justificar o tempo todo, né? Então, é por isso que eu bato na tecla da educação, né? A educação, ela vai ampliar a consciência. E a criança, ela não tem essa maldade, né? Quando ela convive com as crianças que possuem alguma deficiência, ela vai tratar com normalidade, né? Vai ser muito natural para ela auxiliar, mas para isso precisa de informação. A professora tem que ter uma capacitação para estar passando essa informação de forma adequada, né? Porque muitas vezes ela é passada distorcida para a criança e vem de dentro da própria família também, né? Porque lá atrás foi passado de forma distorcida também para aquele adulto, né? E assim a gente fica nesse ciclo vicioso. Então, a gente precisa realmente quebrar todos os paradigmas, construindo essa educação inclusiva, né? E não só cumprindo cota ali, sabe? Olhando o ser humano mesmo, né? Olhando o ser humano como um todo, gente. É necessário. E a gente só faz isso através da educação, da informação e do conhecimento. É interessante, né, doutora Adriana? Quer dizer, a palavra-chave é educação. Quer dizer, se essa educação estivesse presente de forma mais contundente aqui no nosso país já há anos, já que temos também leis nesse sentido, eu quero crer que as empresas não ligariam, eu imagino também não são todas, não vamos colocar todas aqui no mesmo balaio, mas temos realmente empresas super conscientes, mas o importante é que, tendo uma conscientização geral, automaticamente a pessoa vai ter o prazer, o privilégio de ter, portanto, ali nos seus quadros também as pessoas que, de alguma forma, num passado não tão distante assim, não teriam chance alguma de exercerem, portanto, as suas atividades. E com muita competência também, né, doutora? Essa diversidade ela é muito importante, né? Porque ela nos coloca a nossa humanidade. Todos nós. Você, Walter, eu, Adriana, Kellen, Aline, todos nós temos a humanidade, né? Então, eu esses dias estou com muita dor no meu joelho, né? Então, isso faz com que eu necessite de uma adaptação. Sim. Né? Então, não estou conseguindo pegar metrô. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E algumas pessoas, elas precisam de adaptações o tempo todo. E precisam de adaptações mais elaboradas, né? Mas que não são tão difíceis assim, né? Então, a maioria dos autistas que me procura com dificuldade no ambiente de trabalho, doutor, eu gostaria... Será que eu não consigo... que o local onde eu trabalho é um local muito barulhento, eu queria uma mesinha no canto. E aí ele fala com a empresa e ninguém entende. Mas por que você quer essa mesa no canto? Você passou no concurso público, você é bom, você passou aqui no concurso. Para que você quer essa mesa no canto? É porque eu preciso... Faz barulho. Muita gente conversando, não consigo concentrar para trabalhar. Não, mas aí não pode. E aí vira aquela perseguição. Então, às vezes, as adaptações são muito simples. Mas não há uma vontade de se fazer. Parece que é até um prazer em se dificultar, né? E a todo tempo há um questionamento, né? De precisa mesmo disso, né? Essa onda que nós atravessamos aí, por exemplo, da pandemia, ela nos mostrou que nós conseguimos trabalhar de forma remota, né? E nós tivemos sucesso no serviço público de forma remota, nas empresas de forma remota. E, às vezes, o autista precisa de adaptação. Eu preciso trabalhar de forma remota. Esse negócio de ir para a empresa todo dia, chegar lá de manhã, aquele burburinho, aquele cheiro, aquele barulho, não consigo trabalhar. Peço adaptação para trabalhar de forma remota. Ele vai entregar o mesmo produto. Será que ele não pode ficar de forma remota? Então, são coisas, assim, que são básicas
e que poderiam transformar para a empresa, porque se você tem um funcionário que ele trabalha com prazer, que ele trabalha bem, né? Se ele entende que ele está sendo acolhido, aquilo ali reverbera, né? Reverbera para o serviço público, reverbera para as empresas. Por que não fazermos adaptações? Todos nós, em determinado momento da vida, vamos precisar de uma adaptação. E alguns precisam o tempo todo. Acho que é essa a grande diferença. Doutora Kelly, como é que é o trabalho, né? Já que estamos focando aqui a pessoa com espectro autista, quer dizer, essa pessoa na APAE, como é que é o dia a dia, como é que é o trabalho desempenhado com esses alunos? Nós fazemos um trabalho complementar com a Secretaria de Educação. Um período eles estão na rede, o outro eles estão na APAE. Nós não temos um atendimento específico para as pessoas autistas. São pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Aí entra a pessoa autista, né, que tem a deficiência intelectual. E aí é um pouco, não sei nem falar, se é um pouco mais difícil, porque eu acho que é tudo difícil quando nós falamos de inserção no mercado de trabalho. Porque são adaptações simples, né? Quando a gente fala de pequeno porte até, né? Quando nós falamos da pessoa com autismo e, no meu caso, que a gente trabalha na APAE, que tem a deficiência intelectual. E, às vezes, é uma deficiência intelectual leve, um autismo nível 1, mas eles terminam o ensino médio na rede e é um desespero, porque eles não conseguem continuar. Os pais tentam de todas as formas, tentam conseguir um trabalho e não conseguem. Então, acho que essa é a grande importância do terceiro setor, de instituições como a APAE, que nós não somos escola, mas nós fazemos essa ponte, essa complementação e essa ponte com o mercado de trabalho, que é a nossa especialidade hoje. Então, muitas vezes, a pessoa com autismo, ela não passa nem 2, 3 meses lá na APAE, porque a gente faz, né, o trabalho nas oficinas, carteira de trabalho, ensina mesmo, né, aqueles cursos antes de ir para o mercado de trabalho, porque ela já vem pronta, ela só precisa da empatia e do respeito lá da empresa que vai contratá-la. A empatia, quando a gente fala em empatia, não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro usando os óculos do outro. A forma que ele vê, para você tentar entender as necessidades daquela pessoa e com respeito. Porque quando você faz uma adaptação, quando você fornece uma sala com menos barulho, porque a pessoa com autismo, assim como qualquer outra pessoa com deficiência, tem as suas características. E do autismo é uma dificuldade grande na comunicação, uma dificuldade grande também de ruídos, as habilidades sociais, né? Uma sensibilidade maior para ruídos. Sensorial. Exata, sensorial. Então, como eu vou colocá-lo, por exemplo, num caixa de supermercado? Como eu vou colocá-lo para lidar com muitas pessoas de uma vez só? Eu já estou dizendo que eu não quero aquela pessoa trabalhando ali comigo muito tempo, porque eu estou ferindo as características dela. É igual se eu colocar você em um trabalho. Qual um trabalho, Walter, que você acha? Kelly, eu não tenho vocação, não tenho habilidade para fazer isso. Pensa um trabalho. Você que é um comunicador nato. Alguma coisa que te deixe em silêncio. Um trabalho na biblioteca aqui do STF, que você tem que ficar em silêncio. Meu Deus, acho que eu morro. Você vai ficar quanto tempo lá? Pouco. Pouco tempo. Ficar sem falar. Mas se eu te colocar na entrada da biblioteca para receber as pessoas, fico a vida toda. Para fazer o tour ali, mostrando tudo. Viu o que é uma adaptação? Para pessoa com autismo é assim também. Porque eu respeito, porque você está na caixinha das pessoas normais, e a pessoa com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência, eu não vou respeitar as especificidades daquela deficiência. Então, aí entra o respeito à diversidade, né? O respeito às pessoas neurodivergentes. Eu acho que tudo
começa aí no respeito. Agora, é importante o que a doutora Kelly nos traz, como também a doutora Aline, e também eu vou buscar agora com a doutora Aline, também a doutora Adriana, agora com a senhora doutora Aline. Quer dizer, este caso que foi necessário passar pelo nosso tribunal aqui da capital federal, onde a pessoa passou no concurso, quer dizer, no edital, antes de ela fazer realmente ali o certame, ela foi ela ficou na condição de capaz, né, para poder realmente tocar aí o seu concurso público. Passou e foi classificada, 7ª colocação, e quando foi para assumir, evidentemente foi convocada, precisou fazer o exame médico. E no exame médico, ali foi reprovado, ou seja, não, você não pode, enfim. E acabou, portanto, entendendo que ela não estava, portanto, em condições de exercer, portanto, a função, ou que buscou, portanto, ali uma cota que também não mereceria estar naquela cota. Enfim, acabou, portanto, de alguma forma, criando uma situação que a pessoa jamais imaginaria que pudesse, portanto, enfrentá-la. Ainda bem que temos a justiça, que entendeu, através de laudos, claro, de todo um trabalho, que a pessoa está no seu direito, na condição de autista, a pessoa com espectro autista, de assumir, portanto, aí a sua função, e assumiu. Ou seja, quando falamos aqui, chamamos a atenção da sociedade, num todo, não é, doutora Aline? É num todo, para que ela, de alguma forma, nós estejamos aí realizando um trabalho para impor, mas pelo menos para dentro da sua conscientização, entendendo perfeitamente a importância, né, das pessoas com deficiência de estarem também fazendo valer os seus direitos, ocupando também ali os seus espaços, como todos lutam aí para ocupar os seus espaços. E o autismo, a pessoa com o aspecto autismo, não quer dizer que a pessoa seja, portanto, aí, não esteja em condições, né? Tanto que temos aí os graus que são determinados, como também temos, dependendo do grau que a pessoa está dentro do campo do autismo, temos médicos, temos engenheiros, temos escritoras, temos também servidoras, enfim, então não tem limite, né, doutora? Não, realmente não tem limite. O que ocorre ainda é que nós precisamos ter que provar o tempo todo, né, que a nossa deficiência, né, porque ela não é visível. Então, a sociedade ainda tem aquela visão de que o autista, ele é aquele nível 3 de suporte, né? Então, por falta de conhecimento, de informação, a gente até entende. Mas os profissionais, eles precisam, gente, se especializar, terem contato com essa informação, se capacitar, né, em todas as áreas, para que realmente a gente possa ser entendido, né? Então, isso facilitaria muito. Essa pessoa, desse caso, né, que a gente está citando aqui, ela não teria, não estaria passando por tudo isso, né? Tendo que provar que ela é autista porque o nível de suporte dela é menor, né? Não está explícito no físico dela que ela é. Mas e o por trás disso? E as habilidades sociais prejudicadas, e tudo que ela vivencia, tudo que ela precisa tá passando, né? As horas de estudo ali, ela cumpriu o protocolo, o processo todo, né? Não faz o menor sentido, ela tem laudo para comprovar. Então, o que a gente quer é que realmente a gente seja visto, né? Seja compreendido e seja respeitado por nossa diferença, mesmo ela sendo não sendo visível. Ficou feliz, Aline, quando passou no concurso público? Muito, muito, muito feliz, né? Mas um adendo, eu passei antes de receber o diagnóstico. Ah, sério? Sim, antes de receber o diagnóstico. O meu diagnóstico, ele veio através do meu filho, o diagnóstico do meu filho, né? E de outros membros da família, meus sobrinhos, minha irmã. Somos uma família atípica, né? Então, eu não tive que passar por tudo isso, né? Entendi. Então, esse processo que as pessoas estão vivenciando agora, eu não vivenciei. Se fosse hoje, com certeza estaria vivenciando, né? Porque o meu nível de suporte hoje é 1, Sim. né? Então,
para a sociedade, eu não tenho cara de autista, né? Agora, pois não, doutora? Eu posso só fazer, complementar um pouquinho o que a não. Aline falou, porque eu achei muito importante trazer um esclarecimento, assim, jurídico mesmo para as pessoas. Porque muitas pessoas me procuram, assim, se eu não fizer concurso na vaga de autismo, depois eu precisar de adaptações, eu tenho direito? As pessoas têm essa dúvida. Se eu não fizer na vaga de deficiência, eu tenho direito? Tem. A pessoa com deficiência, ela não é obrigada a utilizar da política afirmativa. Ela pode escolher utilizar ou não. E assim como a Aline, a deficiência, ela pode ser diagnosticada a qualquer tempo, né? Tanto uma deficiência que vem do nascimento, como é a dela, como uma adquirida ao longo da vida. O importante é que as empresas, assim que a pessoa apresente um diagnóstico e solicite uma adaptação relativa àquele diagnóstico, elas recepcionem, né, e façam as adaptações necessárias. Eu achei importante trazer essa questão. Muita gente não sabe. Quer dizer, é aquela tecla que a gente bate, né? Não sabe, porque é importante também que os meios de comunicação, cá para nós também, né? De alguma forma também dediquem mais também a este tema. É evidente que existem muitos meios de comunicação que já estão aí com com esse compromisso. Agora é preciso, não uma vez por ano, né? A cada 10 anos, vamos sempre colocar este tema, que é dessa forma que eu quero crer, né, doutora Adriana, que possamos chegar lá nesse grau de compreensão por parte da nossa sociedade, né? Ou seja, os veículos de comunicação têm um papel importantíssimo aí nessa questão, né? Sim, com certeza. E aí, doutora, voltando, claro, né, doutora Kelly, quando a gente fala, portanto, aqui na pessoa com o espectro autista, a gente fala também, portanto, na APAE, quer dizer, quando a pessoa, portanto, ela ingressa no mercado de trabalho, existe um tempo indeterminado para a sua permanência? É por um período? Como é que é essa questão? Não, quando ela ingressa no mercado de trabalho, como nós que ingressamos no mercado de trabalho, não tem um período de tempo que ela vai ficar. Eu tenho hoje empregados que hoje são trabalhadores que passaram pela APAE, que estão se aposentando. Eu provoquei a senhora dizer isso mesmo. Eu queria que a senhora dissesse isso. Né? Eles estão se aposentando. Não tem diferença do trabalhador. Olha, é uma vida. Mas isso só é possível porque se houver a inclusão, se você simplesmente jogar no mercado de trabalho, não acompanhar, não for a empresa saber o que está acontecendo, acompanhar a família. Você sabia que muitas vezes as famílias, por uma vida, né, vivendo nessa exclusão, elas não acreditam na capacidade do seu filho com deficiência. Sério? De trabalhar. Já chega assim, não, eu estou correndo atrás do BPC Loas, ele não vai trabalhar não, não tem condição não. E ele tem todas as condições para ingressar no mercado de trabalho, seja ele o mercado de trabalho apoiado, seja ele o mercado de trabalho independente, o que ele precisa é de adaptação, apoio, que as barreiras sejam tiradas, para que ele consiga. Uma pessoa cega, ela precisa que as barreiras que impedem ela de conviver no dia a dia, de exercer a sua capacidade laborativa, ela seja tirada. Então, ela precisa de uma tecnologia assistida, de um sistema DocBox, ela precisa do reglete, de todas aquelas adaptações de tecnologias para que ela consiga exercer o seu trabalho. A pessoa com autismo também. Ela vai precisar de uma tecnologia muito avançada? Não, mas ela vai precisar que você tenha acessibilidade atitudinal, mudar a sua atitude, a sua forma de olhar para aquela pessoa, para que você perceba que ela tem sim, mesmo como a Aline disse que a deficiência ela não está visível nos olhos, ela é invisível, mas ela existe. E ela precisa de suporte para que ela possa ter uma vida na sociedade
como todos nós temos. Agora, doutora Kelly, quando a senhora coloca, né, que as pessoas com deficiência, elas, de alguma forma, elas precisam passar, portanto, aí pela... enfim, em busca da sua capacitação, né, para que ela possa realmente ingressar no mercado de trabalho. Evidentemente, nós conhecemos o trabalho da APAE, admiramos, aplaudimos, e evidentemente que é muita gente para uma instituição que, se pudesse, abraçaria todos e todas, mas fica, portanto, parte da população de fora, porque não temos tantas unidades de APAES, né, como eu tenho certeza que todos desejariam. Como é que é essa questão também sob o olhar de vocês? Hoje nós temos uma fila de espera de mais de 400 pessoas. Sério? E a gente atende direto 480 e acompanhamos 270 no mundo do trabalho. Porque não é só inserir, você precisa estar ali sempre para evitar justamente que aconteça o capacitismo dentro das empresas. De repente você chega lá, cadê o fulano que está empregado aqui, trabalhando no setor tal? Não, a gente deixou ele em casa mesmo, no final do mês ele vem receber. Não, o objetivo não é esse. Essa empresa precisa ser denunciada, porque ela não está cumprindo. O papel social do trabalho não é esse. É você oferecer para aquele cidadão uma vida plena. Então, eu penso que precisamos de mais instituições que façam esse trabalho de capacitação, de sensibilização, mas nós precisamos também que o que já existe seja inclusivo. SESC, SENAC, que eles ofereçam capacitação, cursos adaptados. Não adianta ter cursos para pessoa com deficiência e você chega lá e não tem um currículo adaptado. E é uma dificuldade para a gente conseguir que esse currículo seja adaptado. Muitas vezes a gente nem consegue, né? É muito difícil. Então, que todas essas empresas que fazem capacitação, que ofereçam cursos profissionalizantes, elas sejam inclusivas. Elas tenham o setor inclusivo, elas tenham o setor de capacitação para a pessoa com deficiência. E que tenham lá profissionais que entendam de inclusão, que entendam da pessoa com deficiência, que conheçam as leis que protejam os direitos da pessoa com deficiência. Eu acho que só assim a gente consegue realmente construir uma sociedade mais inclusiva e conseguir também que todas essas pessoas elas consigam exercer o direito ao trabalho. E não só o trabalho, né? Porque quando você trabalha, aí você vai ter o seu dinheiro para exercer o seu direito ao lazer, a sua autonomia. Vou poder levar a minha namorada para passear, ajudar a minha família. A maior alegria de quando a gente coloca os jovens no mercado de trabalho, não é assim, eu comprei um tênis novo, não, eu estou ajudando a minha família. Você acredita, Kelly, que eu estou ajudando o meu pai a comprar alguma coisa, sempre em prol da família? Eu fico impressionada com isso. E quando eles se casam, porque agora eles são autônomos, eles vão para o mercado de trabalho, eles ganham dinheiro, eles se juntam ali, eles se casam. Olha só, é uma vida plena, eles estão exercendo o seu direito de escolha, a sua autonomia. Esse é o objetivo. Realmente é empolgante, é importante, e a gente tem que realmente estar sempre entrando nesse tema, entrando, portanto, nesse assunto. Quando a doutora Kelly nos traz, portanto, aí esse conteúdo, eu fico aqui pensando, por que no nosso parlamento não temos também pessoas com, enfim, com deficiência, pessoas autistas? Mais claro que temos, representatividade, né? Mas né? deveríamos ter mais que não deixaria de ser uma forma de ter uma cobrança maior em termos de políticas públicas, em termos até mesmo da sociedade compreender, portanto, essa questão, que é importante, né, doutora Adriana? Com certeza, é um protagonismo, né? Protagonismo político, protagonismo em todas as áreas, né? Nós precisamos disso. Eu acho que a maior dificuldade é porque, assim, de um tempo para cá, é muito recente essa coisa da inclusão, né? Sim. Muito recente. Então, agora que nós estamos criando uma nova geração de pessoas com deficiência que tem
que estão em salas regulares, que começam a ir para o mercado de trabalho, né? Que começam ali a trabalhar de uma forma mais autônoma mesmo, né? E eu acredito que, além disso, claro, né? Todo o preconceito que envolve você falar que é uma pessoa com deficiência e quer ser um parlamentar, né? Geralmente as pessoas acham, por exemplo, né, que uma pessoa com deficiência ela tem que estar ali numa pauta exclusiva da deficiência. Vocês já perceberam isso? Então você não pode ser um parlamentar, por exemplo, que você luta pelo meio ambiente. Não, a minha pauta aqui é o meio ambiente, até porque a gente não tem, isso não é dado para pessoa com deficiência ainda. Essa oportunidade, ela é muito recente, como eu falei. Eu lembro quando eu trabalhei no Conselho da Pessoa com Deficiência aqui no DF, nós tínhamos do lado da nossa sala, era o que a gente chamava de triagem para o mercado de trabalho, né? E funcionava ali no metrô da 112. Então, as pessoas levavam currículos e queriam emprego, pessoas com deficiência. Quando você ia olhar os currículos, aí tinha médico, psicólogo, enfermeiro, professor. E aí, quando eu ia olhar o que eu tinha para oferecer dentro da empresa, empacotador, né? Só empregos que aqui eu não estou desmerecendo ninguém, mas que estavam aquém do que aquela pessoa trabalhou, né? Do que aquela pessoa estudou. Então, não é dada essa oportunidade. Então, a pessoa com deficiência, ela só existe trabalhando em prol da deficiência, né? Ou fazendo algum trabalho que seja de porte menor, né? E quando ela tenta, como eu estava te falando, quando ela é uma pessoa como a Aline, que ingressa no serviço público, que está ali tendo todas as oportunidades, é colocado o tempo inteiro para ela, mas será que você é autista mesmo? Né? E quando tenta uma adaptação, olha, eu preciso de uma adaptação aqui, porque essa sala é muito barulhenta. Gente, será que é autista mesmo? Inteligente desse jeito, passou no concurso? Exatamente, a gente ouve isso mesmo. Então, é isso. Eu acho que esse protagonismo, ele vai acontecer. Eu acredito muito nisso. Assim, é a minha luta de vida. Acho que essa é uma coisa que nós vamos ver ainda, as pessoas com deficiência à frente do parlamento, à frente da magistratura, nos ministérios públicos, mas temos um caminho ainda muito longo para percorrer. Mas estamos aí na luta, ele vai acontecer. Esse caminho, ele tem tá ali, tem uma luzinha ali no fim do túnel e uma hora a gente vai chegar lá. Agora, doutora Aline, é importante que no ambiente de trabalho, de certa forma, não se tenha um olhar preconceituoso, mas que todos saibam que cada um ali dentro, ou uma pessoa ali dentro daquele ambiente de trabalho, cada uma, de certa forma, ela desenvolve, portanto, uma ação com mais capacidade, ao passo que outras com a menor capacidade. Quer dizer, é importante que, neste ambiente, cada uma conhece, né? Doutora Aline, a senhora já chegou aqui, já colocou aqui na nossa, no nosso trabalho aqui, né? Servidora do Detran, pessoa com autismo. Quer dizer, romper, portanto, aquele... Não, deixa eu esconder aqui para ninguém saber que eu sou, que fica melhor, não tem cobrança, não tem isso. Quer dizer, é importante que a pessoa assuma realmente a sua condição? Olha, no meu ponto de vista, sim. Na verdade, o que a gente consegue, né? Assumindo, primeiro, mostrando para os pequenos que estão crescendo que sim, eles podem ser protagonistas da vida deles, né? Eles têm habilidades, né? Eu estou como representante trazendo essa representatividade para que essas crianças no futuro possam
exercer, ter a sua vida plena, assim como a doutora Kellen disse, ter a sua vida plena, trabalhando, estudando, né? Então, sim, é importante você estar assumindo. Eu não preciso esconder de ninguém, né? Hoje, eu estou numa posição em que eu posso desmistificar e quebrar essas barreiras, né? Para que os que estão vindo já consigam alcançar algo além do que eu estou alcançando, né? Então, eu estou vislumbrando lá na frente, olhando sempre para as potencialidades que não só os autistas têm, né? Toda pessoa tem, mas elas precisam ser mostradas, sabe? Os autistas, eles têm a autoestima muito baixa, porque eles são incompreendidos e eles não conseguem enxergar o potencial que ele tem. Muitas vezes a própria família não acredita que aquela criança tem aquele potencial todo, né? Se a gente inverter isso aí, todo mundo, a família inteira focar nessas potencialidades, a gente consegue sim alcançar uma distância que todo mundo quer chegar lá, sabe? Mostrando que sim, nós podemos estar em todos os lugares, nós podemos estar em todas as profissões, porque nós temos habilidade para isso, né? Basta um pouquinho de compreensão, algumas adaptações, né, que serão necessárias, e sim, nós viemos para contribuir. Perfeito. Bom, doutora Kelly, as famílias de alguma forma têm essa mesma compreensão em relação, portanto, ali dentro de casa, na convivência com com outros familiares, especialmente aqueles que de alguma forma nasceram, portanto, aí com alguma deficiência, quer dizer, a família antigamente escondia. Eu quero crer que isso não aconteça mais. Mas já existe essa abertura, não é assim, assume e vamos juntos. Como é que é isso hoje? Olha, hoje, dentro, né, ali da experiência que eu tenho, eu acredito que não tem mais essa história de esconder, de estar ali escondido. Quando a gente fala escondido dentro de casa, né, lá no fundo. No quartinho lá? Isso, não. Mas ainda existe uma vergonha muito grande, ainda existe um medo, eu acho que é uma proteção muito grande. A gente que é mãe não tem jeito, a gente vai proteger sim. A gente, né, é nosso. E a maioria das famílias que nós trabalhamos são mães solo. Não tem a figura paterna. Por quê? Ou a figura paterna, ela aparece de vez em quando. Muitas vezes porque quando sai o diagnóstico, quando nasce uma criança com deficiência, o pai, o genitor, ele não consegue conviver com aquela deficiência. Ou culpa a mãe, ou culpa o mundo e acha que ele não tem condições, ele não merece aquilo, ele não consegue cuidar daquela criança e vai embora. E a mãe vai cuidar. Porque nós vivemos num mundo muito machista. Muito machista. São 73% dos homens que abandonam. Tem estudos. Tem pesquisa. 73%. Exatamente. Tanto de filhos com deficiência, doenças raras, né, toda essa gama de famílias. Então, a gente tem uma porcentagem muito grande que são mães. E dessas mães, a maioria não tem rede de apoio. É uma rede de apoio muito pequena. Não tem a rede de apoio familiar. Às vezes a família mora no interior e a mãe está aqui. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma família, só da família de uma renda muito baixa, não. Eu estou falando de famílias com uma renda média, uma renda alta. A gente percebe as mesmas peculiaridades, as mesmas características. Essa mãe, ela não é convidada para as festas da família, porque aquele filho, ele faz muita bagunça, ou ele, quando é autista, é muito chato, não interage com ninguém, é muito enjoado. Quantas vezes eu ouço isso, tomando um café com uma mãe, estendendo a mão, porque a gente precisa conversar. Às vezes a instituição, né, é o único lugar que aquela mãe tem por isso que eu sempre falo para os nossos funcionários e professores, trate
da melhor forma. Chama, senta, oferece um café, oferece um abraço, ouça, pratique a escuta ativa, porque às vezes aquela mãe não tem ninguém com quem falar e ela precisa falar, às vezes ela só quer chorar, porque é tão pesado, né, você sozinha com todas essas nuances que tem a pessoa com deficiência, e você bate na porta do judiciário e não atende, bate na porta do empresário para um emprego para o seu filho e não é atendido. Na saúde é outra dificuldade. A Adriana, que atua muito nessa área, eu acompanho lá os vídeos dela no Instagram, é uma dificuldade muito grande. E não é diferente, não tem apoio, as famílias não acreditam. E quando a gente fala em mercado de trabalho, então, às vezes a gente tem lá uma oficina que é recepção e serviços externos. Olha, o seu filho, que é a primeira, a gente atende a mãe, né? Não, meu filho não pode sair, não. Não, ele não vai, ele vai acompanhado com o nosso funcionário, com nossos professores. Daqui um mês, gente, ele está indo sozinho. E a mãe fala, não acredito. E quando a gente liga e fala, olha, o seu filho vai para o mercado de trabalho, ele escolheu, entre as várias opções, ele escolheu tal empresa e tal. Ele vai trabalhar. Não, ele não dá conta. É um desespero primeiro, porque é como se ela tivesse jogando para o mundo e ele vai estar desprotegido. Então, é toda uma conscientização com a família. Quando essa família percebe, eu acho que cai a ficha, internaliza, meu Deus, ele é capaz, sim, eles tinham razão. Muda a forma de ver o mundo daquela família. Aí eu vejo um incentivo. Mas até chegar aí para a família acreditar que ele é capaz, Walter, é um caminho. Bem, nós estamos fechando aqui a nossa primeira hora do nosso debate aqui no Justiça na Tarde. Peço licença às senhoras para que possamos ir ao nosso intervalo, mas já estaremos de volta e vamos ter mais 60 minutos de debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Ok, vamos nós, são 16 horas mais 6 minutos. Vamos, portanto, já na nossa segunda hora aqui do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. O assunto, pessoa com espectro autista. Inclusive, temos a lei Berenice Piana, como foi aqui citada esta lei, que é a lei de número 12.764 de 2012, que institui os direitos dos autistas e suas famílias em diversas esferas sociais. Por meio desta legislação, pessoas no espectro são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais e, portanto, têm os mesmos direitos assegurados. Portanto, o nome da legislação, Berenice Piana, é uma homenagem à militante ativista brasileira Berenice Piana. Coautora da lei, ela é mãe de 3 filhos, sendo o mais novo com autismo. Apenas para reforçar, acima de tudo, quem ainda não conhece, portanto, essa lei, que, de certa forma, tome agora o conhecimento, e quem quiser buscar mais detalhes, portanto, é só buscar, portanto, aí esta lei. Mas deixa eu voltar aqui com as nossas convidadas, doutora Adriana Monteiro da Silva, advogada, especialista em direitos das pessoas com deficiência, com a doutora Kelly Cristina Assunção Colares, coordenadora da APAI, também advogada, e também com a doutora Aline Campos Perpétuo Braga, que é servidora pública aqui na esfera do governo do Distrito Federal e também pessoa com autismo. Doutora Aline, quer dizer, a mulher de alguma forma autista, com espectro autista, ela, de certa forma, ela precisa se esforçar mais para poder, não que ela pretenda superar nada, mas pelo menos para ela ser compreendida por quem está ali no mesmo espaço e até mesmo dentro da sua convivência.
Como é que é a desenvoltura, de que forma é feito, portanto, aí o seu desempenho, a mulher autista, perante a sociedade, doutor? Tem alguma diferença? Não sei se eu me expressei bem, mas conta para nós. A sua pergunta está relacionada ao diagnóstico da mulher, né? Certo. Ele é mais difícil porque a mulher ela consegue utilizar máscaras, né? Então ela mascara muito as características que são mais evidentes, né? Só que tem um preço estar utilizando essas máscaras. A gente precisa se esforçar muito para usar certa máscara em determinado ambiente para ser aceita, né? Então as máscaras elas são usadas para que possamos estar tendo os mesmos comportamentos ou parecidos, né, com os das pessoas típicas. De fato, isso ele ocorre um desgaste muito grande. Então, vem aí depressão, né, as crises de ansiedade, as crises de pânico, tudo isso por causa da desregulação, desse esforço que a gente precisa fazer para estar vestindo essa máscara para ser aceita, né, na sociedade. Às vezes, essa máscara, às vezes, ela é colocada porque, às vezes, a pessoa não sabe que tem o espectro autista, ou ela tem realmente esse conhecimento, como a senhora muito bem nos pontuou, a maneira de se autoproteger. Bom, eu não sabia que eu era, né? Tive diagnóstico tardio e eu sabia que eu era diferente. Tinha algo diferente desde pequena, eu destoava muito das outras crianças, né? Com várias características e com uma maneira diferente de ver o mundo mesmo. As brincadeiras eram super diferentes. Então, para ser aceita em determinados grupos, ter o pertencimento que todo ser humano deseja, eu utilizava, né, ficava observando as outras crianças e tentava copiar, fazer parecido, né, vestindo essa máscara, para que eu pudesse ser aceita ali naquele ambiente, né? Às vezes funcionava, às vezes não, só que é um desgaste estrondoso, sabe? Uhum. Perfeito. Nessa linha que a doutora Aline nos traz, doutora Adriana, qual seria, assim, quer dizer, é importante que a família, de alguma forma, desde criança, ela observe realmente, mas para observar tem que ter realmente reconhecimento, né? Quer dizer, como é que a senhora vê também esse aspecto? De repente, como disse a doutora Aline, né, ela teve o reconhecimento tardio, né? E claro, nada, de certa forma, aí, lhe trouxe algum tipo de preconceito, muito pelo contrário, né, doutora Aline? A senhora, quando entendeu realmente o que estava acontecendo, assumiu, vamos, né, tocando a vida aí sem nenhum tipo de problema, Sim. Né? Sim, porque agora eu posso viver conforme a minha essência, Sim. sabe? Eu posso ser a Aline que eu sempre fui, que eu nasci para ser e não conseguia para ter esse pertencimento, né, perante ao olhar da sociedade. Perfeito. E é importante que a família também tenha essa conscientização para ajudar até mesmo o seu membro da família, o menino, a menina, a crescerem já dentro dessa visão, desse valor, né, a doutora? Gente, hoje tem a lei do diagnóstico precoce, né? Então, temos a lei do diagnóstico precoce, que a criança, ela tem o direito, né, de ser diagnosticada ainda na primeira infância ali, se espera-se até os 2 anos. Mas a gente sabe que existe uma questão que é a capacitação mesmo da própria como é que eu diria, dos médicos, né? Da comunidade médica, comunidade da saúde, né? Uhum. Então, às vezes até a criança, a mãe percebe ali um atraso, leva no médico, leva no fisioterapeuta, leva no fono, mas o diagnóstico, ele não chega. E esse diagnóstico que não chega tem muito a ver com também os conceitos que foram passados para esses médicos do que é autismo, né? Nós temos agora o DSM-5, né? Então, é o novo... O que é DMS-5? DMS-5. Isso. O DMS-5 é
aquela robustez, né, dos CIDs ali, que estão todos ali colocados no DMS, que é o que a OMS traz como saúde. E a descrição deles. A descrição desses CIDs, né? E a descrição do autismo, ela foi ampliada, né? Nesse último DSM. Gente, eu troco toda vez. No último DSM. Então, ela foi ampliada. E isso também é algo muito recente, é de 3 anos para cá. E esses diagnósticos do autismo dito leve, eu sempre digo assim, que não existe autismo leve. O que a gente vê é pessoas que precisam de suporte maior ou menor. Mas autismo leve, ele não existe. Por quê? Esse autismo leve, ele geralmente é muito pesado, justamente pela falta do diagnóstico. Então, essas pessoas enfrentam durante a vida um monte de questionamentos sobre o tipo de conduta delas, como elas se comportam, como elas vivem. Tem crises de depressão, tem crises de ansiedade, tentam suicídio. Geralmente, a pessoa que chega numa idade adulta e é diagnosticada autista, ela já tem pelo menos uma tentativa de suicídio. Isso é muito comum, tá? Não estou falando que é o caso da Aline. Eu estou falando assim, que pelo que a gente vê, né, pelo que a gente vê no nosso dia a dia, quando eu converso com meus clientes, acabei de ter o diagnóstico, sei que aí você pergunta, tá, como é que foi ser tratado? Qual que era o quadro anterior? Eu já tive depressão, fiquei afastado do trabalho não sei quantos meses, era tratado como bipolar, era tratado como ansioso, borderline, tive tentativa de suicídio. Por quê? Porque eu não me encontro nesse lugar. Então, eu faço tratamento para depressão, mas não melhoro, não é isso que eu tenho. Eu faço tratamento para depressão, para bipolaridade, mas não é isso que eu tenho. Porque eu não tenho adaptação. Eu estou tomando um remédio, mas a minha vida não está sendo adaptada. Então, ninguém me falou, por exemplo, que se eu vestir uma roupa que não pinica, pode ser que eu consiga ficar a tarde toda no trabalho. Eu até sinto que aquela roupa pinica, mas eu não consigo, porque ainda tem uma questão sensorial no autista, que é o seguinte, nem sempre ele consegue dizer o que ele está sentindo. Ele sente, mas ele não consegue dizer, eu estou com dor no joelho, eu estou com dor em determinado lugar. Ele não consegue, às vezes, precisar, por uma questão orgânica mesmo, biológica, onde é a dor. Então, a intensidade é a Aline pode falar muito melhor do Sim. que eu sobre isso. E quando a dor é na alma, né? Na incompreensão. E fora essa dor, né? Que acho que é a maior de todas. Eu lembro que uma das coisas que eu achei mais engraçada, quando meu filho, que é autista, dito leve, teve diagnóstico, ele foi tratado a vida inteira, TDAH, altas habilidades, déficit de processamento auditivo, lateralidade cruzada, mas autismo ninguém falava. Quando ele teve diagnóstico aos 16 anos já, e que, enfim, é autista, fechou aqui o diagnóstico e tal, vamos mandar para a escola as adaptações que precisa, e ele assim, feliz da vida. Aí a médica falou assim para ele, o que você quer que eu coloque aqui? Ele falou que eu não preciso de ir com aquele uniforme ruim. Aí eu olhei para a cara dele e falei, como assim, João, você não vai de uniforme? Aí ele falou assim, não, mãe, eu não aguento aquela blusa. Aí eu falei, meu filho, mas eu troquei a blusa, porque eu tinha que trocar a blusa toda hora, eu tinha que comprar uma blusa nova. Ele, pinica, mãe, você não entende que pinica. E aí ele começou aí com a... eu falei com a direção lá da escola, porque tinha a questão da adaptação lá no laudo. Aí eles falaram, olha, como tem algumas outras crianças que já reclamaram desse tecido, a gente vai mandar confeccionar aqui umas blusas parecidas que eu acho que vai vender. E aí eles até mudaram na época o tecidinho da escola, entendeu? E ele ficou com uma malha fria, assim. Aquela malha fria que você põe, não sente nem que tá com ela. Sim. E aí aquilo ali pra ele foi o máximo, entendeu? Então, assim, são pequenas coisinhas que eu nem sabia que ele sentia, porque ele também não fala muito, acho que ele nunca queria me preocupar muito. Eu quero que mude o tecido da escola. Então, que a gente não pensa o quanto que isso pode estar causando uma dor ou um sofrimento numa pessoa, e tá, né?
Então, é isso. Você toma remédio para ansiedade, toma remédio para depressão, é tratado como bipolar, vai lá na psicóloga, mas cadê a adaptação? A adaptação que é, talvez, o remédio que essa pessoa precise, ela não está tendo. E essa adaptação, ela só vai vir com o diagnóstico. Sim. Doutora Kelly, a questão da mulher, né? Nesse foco, portanto, aí da pessoa com deficiência. Como é que é essa questão? Ou seja, se exige mais dela, se cobra mais dela, de certa forma, também se despreza mais, se apoia mais. Como é que é nessa questão de gênero, o homem e a mulher na questão da deficiência? Tem, de certa forma, na questão do olhar, tem diferença? Com certeza. Nossa, nós mulheres, a gente é olhada diferente em todas as situações, assim, né? Eu acho que é o machismo incrustado mesmo na sociedade, né? Estrutural, ele impera. Às vezes, se for o homem, vamos falar sem o diagnóstico, não Sim. temos ainda o diagnóstico, mas são um homem e uma mulher com autismo leve, grau de suporte 1. Se for a mulher que está ali chateada, né, no canto, ai, que mulher chata, mimizenta, não quer conversar com ninguém, introvertida e tal. Se for o homem, você pode ter certeza que o olhar vai ser diferente. Oh, tadinho dele ali. Tá cansado. Tá cansado. É porque a cobrança é maior em cima da gente. E eu ouço muitos depoimentos como o da Aline, quando ela fala em pertencimento, né, Adriana, emociona. Porque, já pensou, você não se pertencer, você não se sentir no seu espaço, você não é respeitada pela forma que você é, e você não sabe por quê, e você não sabe o que você tem. Por isso que eu acho tão importante esse diagnóstico tardio, né, que nós estamos vendo. E hoje a gente vê muita literatura, muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde falando que isso é mimimi, que agora todo mundo... Autismo virou moda. Não, gente, autismo não virou moda, não. Sempre existiu. Sempre existiu. É porque nós estamos tendo diagnóstico. Que bom que nós estamos agora tendo profissionais na área da saúde que está tendo esse olhar diferenciado. Opa, isso aqui não é mimimi, não. Isso aqui vamos analisar de forma global, né? A importância aí de uma equipe multiprofissional que te olhe como um todo para você chegar a esse diagnóstico. E hoje nós temos diagnóstico 40 anos, 50, 60 anos, e você vê a alegria nas pessoas, não é porque elas, eu sou um autista, não, agora eu encontrei, me encontrei. Você se encaixa, se encaixa. Exatamente, né? É incrível, você muito consegue importante. pertencer. Você sabe que o seu comportamento, que você não é errada, que você não é inadequada, né? E isso faz toda a diferença, porque você, desde criança, recebe rótulos o tempo todo, né? E sem entender o porquê, né? Por que eu sou diferente? Por que eu sou errada, né? Daí vem as crises de ansiedade, elas começam na infância, né? O meu filho, por exemplo, ele tem várias crises de ansiedade. Muitas das crises se dá por causa disso, né? Então, com o diagnóstico, foi libertador, tanto para mim quanto para ele, né? Porque a gente consegue realmente ter a clareza de quem a gente é. E eu acho que faz toda a diferença para qualquer ser humano você saber quem você é, né? E que você não é errada. Mas para receber e aceitar o diagnóstico, a pessoa realmente ela tem que conhecer da questão para ela se pertencer, poxa, até que enfim, né? Não tem, como a doutora Adriana aqui colocou, né? A pessoa passou por vários, né? Depressão, é isso, é aquilo, não é nada daquilo. É autismo, quer dizer, se encontrou. Agora, para a pessoa, de certa forma, assimilar, entender, ela tem que, de fato, conhecer a sua convivência, doutora Aline? Novamente, eu bato na tecla, conhecimento, né? Por que para mim foi libertador e que trouxe tanta clareza? Porque assim que houve a hipótese do diagnóstico, né, da possível de ser transtorno, né, do espectro autista, eu mergulhei nos livros,
né? Então, eu estudei, eu li muito, eu procurei profissionais, eu segui profissionais que falam baseados em evidências científicas, porque é muito importante você buscar informação de qualidade, né? Eu comprei livros de especialistas no assunto e li, gente, é devorar livro, é buscar conhecimento, porque isso traz esse ar de libertação, sabe? É você, a cada página que lê do livro, você se reconhecer, poxa, sou eu todinha. Meu Deus do céu, como eu não descobri isso antes, sabe? Faz toda a diferença. A Aline, antes do diagnóstico, é uma, a Aline, após o diagnóstico, é outra, porque esse autoconhecimento, eu acho que todo mundo deveria buscar o autoconhecimento, independente de diagnóstico ou não. O tanto que isso é transformador na vida de qualquer ser humano, sabe? É uma evolução, é uma expansão de consciência que a gente não faz ideia. E você transcende, você reverbera isso em tudo que você vai fazer daqui para frente. Porque você vai fazer com precisão, você vai fazer com respaldo daquele conhecimento, sabe? Então, isso faz diferença. Agora, doutora Kelly, ainda a senhora estava no raciocínio justamente da mulher, né, enfrentando o machismo, até mesmo nessa condição do gênero feminino, na questão da pessoa com deficiência. E aí, como é que se busca, portanto, uma superação diante, como a senhora muito bem pontuou, né, e com justa razão, nesse nosso Brasil, que precisa romper realmente essa questão do machismo? Educação, né? Conhecimento. Não tem outro caminho. E quando a gente fala de machismo, eu estava até pensando, né? Quando a gente falou das mães solos, como também a gente atende, a Adriana também, né? Advoga nessa área, eu advogo na área de família e atendo muitas mães com filhos com deficiência em momentos de divórcio, de separação. Aí você vê o machismo, né? Como a sociedade é preconceituosa e muitas vezes como o juiz que nos atende ali na hora de uma audiência, né, não tem a menor empatia. Quando a gente fala uma criança com deficiência, um adolescente ou até um adulto, a mãe não consegue trabalhar, consegue, cadê a deficiência? Eu não estou vendo. Como que a mãe vai trabalhar se ela precisa cuidar do filho com deficiência e não tem uma rede de apoio? O pai já se foi, né? Divorcia da mãe, divorcia do filho também, divorcia de todas as responsabilidades. Pagar uma pensão a mais só porque ele tem uma deficiência, o que ele gasta mais? Não faz nada, nem sai. E todas as terapias, a gente costuma falar que a criança autista é a criança mochila, né? E a mãe também, Sim. que sai cedo com a mochila e não consegue voltar para casa antes do anoitecer porque tem que passar em todos os atendimentos e é tudo longe. Nós temos o SUS, mas é bom, mas não é perfeito. Às vezes um diagnóstico demora tantos anos, né, Adriana? Porque não se consegue reunir profissionais para se fazer aquele diagnóstico. Marca hoje, vai marcar outra consulta para daqui 5 meses, 6 meses, e o tempo vai passando, e a dificuldade vai aumentando, e a mãe está ali, cuidando e sendo discriminada pela sociedade que não oferece oportunidade nem para ela, nem para o filho. Quer dizer, quando o Estado, de alguma forma, também não tem, no caso assim, dentro do campo da política pública, os profissionais adequados, as pessoas adequadas, também falta ao Estado também a educação, um exemplo, o Estado somos todos nós, né? Quer dizer, mas focando a população e focando também o Estado. Ambos precisam realmente de mais esclarecimentos? Sim, e eu acho que nós precisamos, assim, tem havido uma mudança ali no quadro do currículo da medicina, né? Mas essa mudança, ela precisa ser ampliada. Por quê? Nós não temos neurologistas suficiente para o número de pessoas com deficiência que nós temos. E é essa especialidade que vai fazer diagnóstico. Nós não temos psiquiatria suficiente para poder fazer acompanhamento. Não temos. Isso nem na rede particular. Você não encontra nem pagando. Tá? Especialistas, né? É muito difícil. Brasília, muito difícil.
não vou dizer nomes, mas nós temos médicos aqui que cobram R$ 1.400 na consulta e que tem vaga agora, se você ligar para ele, para o ano que vem, 2025. Sério, Sim. doutor? Mas, gente... Exato. Tá? Então, não tem. Tá? Se você procurar, não tem. E é 1.400. É 1.400. Uhum. Então, e aí assim, e aí você pensa em como isso é na rede pública. Eu lembro que quando a Ana Luísa, que é a minha filha mais velha, nasceu, nós fomos para o COMP. Né? Naquela época, tentei vários neurologistas, ninguém descobria, e ela foi para o COMP para tentar ter diagnóstico. E eu fiquei na fila do COMP 3 anos. Quando o COMP me chamou, ela já tinha diagnóstico, eu já tinha feito tudo que tinha que fazer. E é caríssimo, né, Adriana? Mas assim, ela ficou na fila rede do COMP pública. 3 anos para ter a primeira consulta da neurologia. Então, como que a gente vai ter diagnóstico precoce dessa forma? Então, não dá mais para só neurologista diagnosticar. Não dá mais para só psiquiatra diagnosticar. Nós temos que ter uma formação dentro da medicina que o pediatra olhe para a criança e fale, opa, tem algo aqui. Exato. Né? Porque eles não têm hoje a formação suficiente para isso. Então fica ali aquela mãe atrás de uma especialidade que não encontra, aquela criança desamparada, né? Até que uma hora alguém atenda ou possa dar um diagnóstico para aquela criança. E aí você perdeu tempo, o tempo da neuroplasticidade ali já foi, e aquela criança não tem o que ela deveria ter no momento certo. Doutora Aline, e aí? Né? Ou seja, claro que, evidentemente, todos nós precisamos, portanto, de atenção da medicina. Quer dizer, e as pessoas que, de alguma forma, temos a especialidade para atender crianças, temos também a especialidade para atender pessoas com deficiência. Tem essa especialidade? Para o adulto? Para o adulto, para a criança, para o médico poder, de certa forma, entender diante de um diálogo, né, expressado por uma pessoa com espectro autista ou uma outra deficiência. Será que o profissional de saúde vai entender e, de certa forma, vai adequar o tratamento àquela pessoa? Sabemos que os problemas que as pessoas que não são, que não têm espectro autista, eles têm o mesmo problema, já que o organismo é o mesmo, tudo é a mesma coisa. O problema é justamente o paciente explicar o que está sentindo. Exatamente. Quando o profissional ele tem um certo conhecimento sobre o espectro, ele consegue ler nas entrelinhas, né? Isso é muito importante, porque realmente o autista ele tem dificuldade em estar se expressando de forma efetiva, né? Se comunicando de forma efetiva. É bastante complicado, né? E o entendimento também, a certos comandos, o autista ele também tem dificuldade em estar entendendo certos comandos. Pode ser que o profissional faça uma pergunta de uma forma que ele não consiga entender. Então, a comunicação ali vai se perder, né? E vai ficar muito difícil de acertar, de tentar intervir ali naquela situação. Perfeito. E como é que a senhora vê essa questão também, doutora Eu achei Kelly? muito interessante a colocação. Eu estava lembrando que muitas vezes chegam lá na PAI, o jovem, né, a gente atende a partir dos 14 anos, com diagnóstico de deficiência intelectual. Com a conversa a gente já percebe, porque a convivência, né, de muitos anos, a experiência, os estudos, né, que a gente faz, né, tá diferente, tem mais alguma coisa aqui. Aí a gente junta a equipe multidisciplinar, tem o psiquiatra, tem a terapeuta ocupacional. Olha a quantidade. Psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagoga, assistente social, a fono, mas é que a gente não tem a fono ainda, a gente ainda não conseguiu lá na PAI. Todos os professores, todos esses, a gente vai fazer ali um estudo de caso. E a gente percebe muito rápido que é uma pessoa com autismo. Aí chama a família. Não tem nada de autismo. Olha aqui, aí vai para os livros, né? Vai para os estudos, olha as características. Vamos atrás dos laudos. Muitas famílias se negam.
Não, quer arrumar mais um problema para mim? Não vem com isso não, já tá bom de diagnóstico. Outras já ficam aliviadas. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas os médicos falam que não, que ele só é pessoa com deficiência intelectual, ou ele só tem síndrome de Down. Outros falam, não existe autista e síndrome de Down não, doutor. De onde você tirou isso? E por que não? O ser humano, ele é multifacetado, né? Então, olha a importância dos profissionais especializados. Eu sou psiquiatra, por que não fazer uma especialização no atendimento à pessoa com deficiência? Quais são as especificidades ali? Como eu chego num diagnóstico? E a gente não vê muito isso. São poucos profissionais. Quando se tem, né, a sorte de chegar numa instituição que a gente consegue fazer e aí encaminha, é uma coisa, mas muitos nunca chegam. E passam uma vida sem o diagnóstico, e sofre ele e sofre a família também, com essas dificuldades todas. É interessante, né? A colocação da doutora Kelly, doutora Adriana, também doutora Aline. Ou seja, por que a instituição, o hospital, a rede de saúde, vamos colocar aqui a rede pública, ela não estimula justamente vamos colocar assim, esses cursos, né, para a categoria que cuida realmente da saúde. Não só o médico, como também o pessoal da enfermagem, como também o técnico, né, de imagem, enfim. Quer dizer, falta estímulo, falta realmente conhecimento ou falta vontade, doutora Adriana? Eu acho que falta tudo, sabe? Falta os três, assim, e eu acho que falta também uma coisa muito, muito simples, que é uma certa humanidade, né? E que eu vejo que ela é muito rara. Eu nunca me esqueço de um homem que me ajudou, eu não sei o nome dele, mas em algum lugar Deus deve estar cuidando dele. Quando eu estava procurando um diagnóstico da minha filha, eu já estava assim, muito sofrida, porque eu andava de um lado para o outro e não tinha diagnóstico, eu não me conformava, todo mundo dizia que eu estava ficando maluca, e ela perdendo peso, e ela convulsionando, e ela sem dormir, e eu não me conformava. E eu parei na frente de um consultório que ficava no Neuromaster, é uma clínica que tem aqui em Neuromaster não, Neurocenter, ficava lá no Fim da Asa Sul, Asa Norte. E o rapaz, ele era técnico, para você ver, ele não tinha nenhum envolvimento com isso. Ele era só um técnico desses que faz radiografia. Raio-X? Raio-X. Colocar assim. Ele era um técnico desses de raio-X. E aí ele me viu chorando no meio do corredor lá. Aí ele falou assim, calma, moça, o que você tem? Eu falei, eu já andei tanto com essa menina, agora estão mandando eu sair daqui lá pro Sara de novo. Eu não aguento mais. Não tem um neurologista que tem um olhar humano para me falar assim, ó, vamos sentar aqui e eu vou ver o que sua filha tem. Aí ele falou assim, tem uma médica ali dentro que ela tá com o último paciente do dia, ela é tão boa, ele para mim. Espera aqui, se acalma. Eu falei, não tenho mais dinheiro para pagar hoje, porque eu já tinha pago, assim, absurdos de consulta. E aí ele falou assim, eu vou lhe encaixar. E ele foi e pegou a médica pelo braço, acalma essa mulher aqui que ela não para de chorar. E ela me ouviu. E aí a minha filha começou a ser paciente dela, a doutora Sandra Dias, que esteja me escutando aí, meu beijo para a senhora, já está aposentada, maravilhosa. E ela que foi que diagnosticou a minha filha, pegou a minha mão e ficou. Ela falou, também não sei o que a sua filha tem, mas nós vamos descobrir. E é isso. Porque assim, não tem problema. Eu, como profissional do direito, muitas vezes chega para mim, como chega para a Kelly, questões que a gente não sabe. Exato. E que a gente sabe, olha aquele problema e fala assim, o que eu faço com isso aqui? O que eu tenho que falar para o meu cliente? Eu não sei o que fazer, eu vou estudar e vou ligar para o senhor. É o que eu faço. Por que o médico, quando ele pega um caso que ele não sabe o que fazer, ele não se posiciona de forma humilde e diz, eu não sei o que fazer, mas junto com você nós vamos achar um caminho. Eu acho que isso é humanidade. E não tem curso para isso.
né? Então, assim, o que a doutora Sandra fez na nossa vida, ela nos deu uma direção. E isso é o básico. Qualquer médico pode fazer. É simples. É pegar na mão, acolher. Doutora Aline, e aí, doutora Aline? Realmente, quer dizer, fica a impressão de que a solução está tão perto, né? Basta simplesmente agir, né? Agora, esse agir precisa realmente de ter vontade, ou seja, uma clínica, um hospital, um posto de saúde, tem lá, portanto, o seu setor onde, de alguma forma, dá o primeiro atendimento para quem ainda não sabe que dentro, portanto, aí do seio familiar, tem uma pessoa com espectro autista. Então, ali a pessoa chega, claro que hoje a pessoa paga, vai, mas não é simples assim a princípio. Mas seria interessante realmente, de forma voluntária, esses cursos surgirem, com quem realmente entende do assunto, repassar conhecimentos para que a população, de alguma forma, tenha realmente uma assistência maior. Com certeza, é fundamental que todos os setores recebam essas capacitações, né? Um exemplo clássico é o olhar da escola, o olhar da professora. Muitos diagnósticos, eles se iniciam na escola, né? Com o olhar daquela professora tão dedicada que fez por conta própria o curso dela de capacitação, né? Porque não foi fornecido. Então, ela, humana como é, né? Procurou especialização e conseguiu visualizar ali que aquela criança, ela era diferente, tinha algo. E encaminhou, fez o encaminhamento. Então, muitos diagnósticos, eles nascem através de olhares de pessoas que fazem a diferença, sabe? Que tem essa humanidade, como a doutora Adriana disse, que eu acho que é o que está faltando, sabe? Não basta a sua vontade, né? Você tem que agir, você tem que se posicionar, você tem que entrar em ação e buscar também, não só ficar esperando, né? Se cada um fizer a sua parte, plantar a sua sementinha ali, lá na frente, o que a gente vai colher? Uma sociedade mais justa, né? Mais respeitosa, mais acolhedora, né? Mais empática, mais humana, que é o que todos nós desejamos. Então, se cada um fizer a sua parte, faremos a diferença. Perfeito. Eu vibro, viu, doutora Kelly, quando é colocado assim, a pessoa realmente assume. Não, eu sou, como a doutora Aline aqui coloca com maior orgulho, não, estou aqui para ajudar, eu estudo, eu leio. Quer dizer, ela não se furta de forma alguma de parar para poder atender, conversar dentro, portanto, dessa questão. Quer dizer, a criança que vai crescendo, sabendo realmente do seu potencial, quer dizer, não tem, portanto, aquela questão de ficar na timidez por conta de algum bullying ou alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, é importante, né? Desde o início, tomou conhecimento, a pessoa assumir e assume com muito orgulho, só assim e daí. Né? É importante, né, doutora? É importante. E nós, como profissionais, seja do direito, da educação, que eu também faço parte, a gente tem um papel fundamental. A gente trabalha com pessoas, a gente atende ao público, né? O nosso cliente que vem até nós, ele pode ter deficiência ou não. Quando eu atendo uma mãe que tem um filho com deficiência, o que eu mais observo é que a informação que para a gente é tão normal, o conhecimento, né? Ah, tem direito a isso, tem direito ao BPC, tem direito ao atendimento. A mãe não sabe, porque ela está tão focada ali naquela rotina de cuidado do dia a dia com o filho, sem apoio, sem rede de apoio, que ela não sabe do direito que ela tem, nem do direito que o filho tem. Por que eu, como advogada de família, vou falar, não tenho nada a ver com isso, eu estou tratando do seu divórcio e da sua pensão, o resto você corre atrás. Se eu posso orientar essa mãe, olha, o seu filho tem direito ao atendimento tal, pessoa com deficiência, tem a lei tal, vamos lá, eu vou te dar o caminho. Por que não? A gente precisa ter essa humanidade que a Aline e que a Adriana falou. A gente vive em um mundo, a gente vive numa sociedade, numa coletividade. Então, a gente precisa ter esse olhar
mais humanizado, ter essa boa vontade. Eu acho que falta muito também boa vontade, igual a Aline falou. O professor vai lá, paga o curso, e é isso mesmo. Hoje eu estou fazendo curso caríssimo, e quem está pagando sou eu. Porque eu quero aprender mais sobre o autismo, eu quero aprender mais sobre o direito das pessoas com deficiência, eu quero aprender mais como ser uma profissional do direito na área de família inclusiva. Então, eu tenho que correr atrás, porque o meu cliente, ele merece um atendimento humano e completo. Adequado. Do mesmo jeito, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, a gente tem que querer correr atrás do conhecimento para a gente fazer a diferença. O profissional de excelência, que a meu ver, hoje é esse. É o profissional, né, com a visão holística do ser humano. Engloba todas as áreas. Eu fiquei aqui imaginando a gente falando, e claro, com foco na nossa capital federal, onde aqui é tudo muito fácil, né? Agora eu fico aqui imaginando, depois eu amplio o meu pensamento e penso, coloco na minha cabeça, na minha memória, o Brasil de tamanho continental, ou seja, onde em determinados locais não tem luz, não tem água, não tem médico, não tem escola. Quer dizer, e as pessoas estão ali enfrentando, portanto, o seu dia a dia com total desconhecimento. E aí, doutora, como é que a gente pode fazer, né, doutora Adriana, para, de certa forma, a gente pensar Brasília, que é o foco, e não estamos errados de pensar Brasília, estamos dentro da linha, né? Agora, ampliar, portanto, esse conhecimento e fazer com que as pessoas dentro desse nosso Brasil de tamanho continental também tenham a mesma oportunidade com que as pessoas aqui de Brasília também tem. Nossa, como fazer? É muito difícil, né? Nós temos uma realidade nesse país muito díspare. Temos cidades que não tem médico, né? Que o médico da cidade é a enfermeira que é formada, que faz o papel de médico, que quando você tem que... E graças a Deus tem ela lá, viaja, né? Então, temos um desafio, né? É um desafio, o nosso país é um desafio. E não precisa ir muito longe, se nós estamos aqui dentro do quadradinho, mas se a gente chegar aqui no nosso entorno, na nossa periferia, né? Uhum. Nós já vamos ver essa dificuldade. Tem um movimento dentro do autismo, que é dos autistas negros, né? Que eles falam muito isso, que tem um estereótipo do autista branco, né? Porque é o branco que consegue o diagnóstico. Sim. A maioria das pessoas negras, que muitas vezes, né, falta de oportunidade, aquela dívida histórica que o Brasil tem com essas pessoas, elas continuam, né, dentro dessa realidade, muitas delas, e fora desse lugar de ser diagnosticado. Então, a gente não ouve falar muito de autistas negros. Quando você vê autista, você sempre pensa no autista que você já viu na propaganda. É sempre aquele branquinho. É sempre o branquinho. Sim. Cadê os autistas negros? Né? Eles, muitas vezes, estão na periferia e sem acesso à saúde. São e por discriminados isso, duas vezes, né, Adriana? E aí, seguem sem diagnóstico. E é uma realidade muito cruel do nosso país, né? E é isso, nós estamos falando de Brasília. Sair daqui é de chorar. Bom, como a gente já está caminhando, né, doutora Aline, para o nosso encerramento, quer dizer, encerramento de hoje, né? É evidente que nós vamos voltar outras vezes dentro deste ano, pode ter certeza, para abordar este assunto que é tão importante para a nossa sociedade, principalmente no grau da compreensão, da doação, do conhecimento. Mas a senhora tem 3 minutos, fica à vontade nesses 3 minutos para a senhora, portanto, passar o que a senhora pretender passar para os nossos ouvintes nesse exato momento. Fique à vontade, doutora Aline. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite, essa oportunidade ímpar de estar aqui junto às minhas colegas, né, da causa, e mostrar, né, através da minha pessoa hoje,
que essa representatividade, né, esse protagonismo, ele vai fazer a diferença lá na frente. Então, que cada um de nós, através das suas habilidades e do que faz de melhor, que possa plantar essa sementinha junto conosco, né, para que possamos cada vez mais transformar o olhar da sociedade, né, trazendo essa empatia, né, o se colocar no lugar do outro, que é tão importante, que a gente precisa tanto, valorizando o ser mesmo, o ser humano, né? E é isso que eu queria falar, e agradeço muitíssimo por estar aqui, né? Dando vez e voz aos autistas, né? E é isso, agradeço de coração a oportunidade. Eu não vou agradecer a senhora, não, porque a senhora vai vir mais vezes aqui. Mas nos fala também um pouquinho sobre os livros, né, que a senhora tem aí Sim. colocado. De que forma as pessoas podem buscá-los, encontrá-los, doutora? Eu sou escritora infantil fora e dentro do Detran, né? Dentro do Detran eu desenvolvo obras relacionadas à educação de trânsito, sendo uma delas inclusiva, trazendo a representatividade dos autistas, né? E ali eu abordo o autismo de uma forma leve e lúdica para que todos possam ter contato, né, com um pouquinho dessa informação para transformar aí a sociedade. Recentemente foi lançada uma cartilha anti-bullying. A gente falou um pouquinho de bullying aqui, né? Essa cartilha está disponível gratuitamente. Ela foi feita por iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB aqui do Distrito Federal, né? E nós estamos disponibilizando o arquivo digital, o e-book, para que qualquer um possa baixá-lo gratuitamente, né? Para que tenhamos aí essa disseminação, né? E ali o título retrata exatamente: sou diferente, e daí? Tem lugar aí para mim? Para mostrar as diferenças, né? Mostrar tanto para as crianças quanto para os adultos, para as famílias ali, que elas possam tá explicando para os seus filhos de forma bem pontual, trazendo a realidade. Eu coloquei ali os personagens, a história é real, né? Para mostrar o quão ruim é estar nessa posição de receber rótulos o tempo todo e ser apontado e julgado, né? Então, vocês podem ter acesso no meu perfil, @AlineCamposEscritora. O link está lá disponível para que vocês possam baixá-lo gratuitamente. Que bacana, bacana. Doutora Adriana, também, por favor, uns 3 minutinhos aí para as considerações. Também não vou agradecer a despedir, não, tá bom, doutora Adriana? Queria agradecer a você, Walter. É muito bom estar aqui com você sempre. Você é um ícone aí pra gente, né? Os nossos familiares aqui tem fãs do Walter Lima ouvindo ele. Muito obrigada, Walter, pelo seu convite, tá? Que a gente possa ter mais oportunidade de falar sobre as pessoas com deficiência, sobre as mulheres. A gente aqui tem as nossas pautas aí da violência doméstica, né, que estão sempre aí presentes aqui nesse programa. Você faz um programa muito diferenciado. Eu acho que você perguntou, né, como é que a gente faz para essa informação. Esse programa é muito legal porque é um programa que chega lá, naquele município que a gente estava, né, falando. Então, o seu papel é um papel muito importante. Obrigada por abordar essas pautas, né, tão humanas e tão difíceis de serem abordadas, das pessoas encontrarem informação, né? Obrigada às meninas, a Aline, um prazer te conhecer, a Aline Kellen, e estamos aí para o que der e vier juntas. Só Obrigada. Um minutinho. Quando as pessoas buscam realmente a adaptação, né, nessa questão da pessoa com o espectro autista, quais as adaptações mais solicitadas, doutora Adriana? Olha, o que a gente mais recebe assim lá no escritório, pelo que eu vejo, né, são adaptações simples mesmo. Essa que eu te falei, de poder, por exemplo, ficar numa sala do trabalho com aquele abafador de ruído, ou de ter uma salinha ali
mais reservada, mais sossegada. Às vezes de mudar de setor, né? Acontece muito, a pessoa passou num concurso, aí põe ela para o atendimento, não consigo atender, então me põe num lugar onde eu não precise fazer esse tipo de serviço do atendimento ao cliente, e adaptações, como, por exemplo, participar um pouco de menos reuniões durante a semana, poder fazer um trabalho remoto alguns dias da semana ou todos os dias. Tem autistas que procuram para redução da carga horária muito frequente, porque o que acontece é que as pessoas autistas, assim como as pessoas com deficiência de forma geral, elas têm uma sobrecarga, né? Então, essa sobrecarga, ela chega num determinado momento que não dá mais para produzir. E se eu me forçar, eu vou entrar em crises de meltdown, de shutdown, como a gente chama, as crises de autismo. E aí, eu entro num burnout autista, então eu preciso, de alguma forma, ter redução da carga horária. Outra questão que chega também é eu falei da roupa, né? A roupa é bem frequente, essa questão da pinica, acessibilidade, né? Posso ir sem o uniforme da empresa, com outra vestimenta. Então, geralmente são coisas tão simples, né? E que podem ser feitas, né? E o que falta é essa boa vontade mesmo, essa receptividade da necessidade do outro. Enxergar isso de uma forma mais empática, digamos assim. Perfeito. Doutora Kelly, também uns 3 minutinhos, não esquecendo de mandar um abraço para a mamãe que está lá em Formosa. Dona Beth, olha com quem eu estou aqui, Dona Beth. Ela está fazendo inveja para a senhora, mas um dia a senhora vai fazer inveja para ela, tá bom, Dona Beth? Doutora Kelly, por favor. Walter, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando, né, de um tema que nos é tão caro, tão importante, que é o nosso propósito de vida, né? Sim. A inclusão. E quando a gente fala em inclusão, ela perpassa por toda a sociedade, todas as classes sociais e todas as profissões. Olha que hoje nós falamos de educação, falamos de saúde, não falamos de assistência, precisamos voltar para falar de assistência. Não falamos também da lei que dá o direito das mães, né, dos pais, ter a carga horária reduzida para cuidar dos seus filhos, precisamos voltar. Então, a gente... A Kelly já está dando pauta. Não, já, pode deixar, já vocês voltam com um mau prazer. Agradecer também a oportunidade de conhecer a Aline, de estar mais uma vez com a Adriana, que é uma super profissional da área do direito, que eu admiro muito, sigo no Instagram, e dizer que a PAI está de portas abertas também e que a gente precisa muito desse espaço de informação com qualidade, né? Para que a inclusão, para ela acontecer, a sociedade precisa mudar de mentalidade, e a mentalidade só se muda com informação. Sem isso, não resolve. Não adianta falar assim, educação. E os que já passaram pela escola e não estão lá mais? É isso aqui que faz mudar. Eu vi o Walter Lima, eu vi os convidados do Walter. Olha, falou uma coisa interessante. Quantas vezes a gente sai daqui e recebe o WhatsApp, doutora, você falou isso, eu estava te ouvindo, como que é isso mesmo? Porque eu acho que eu preciso disso. Olha só a importância. E a gente aprende também umas com as outras, né? Toda vez que eu venho aqui, eu pego também aprendi tanto com a Aline, com você hoje. Então, é agradecer mesmo essa oportunidade de falar de um tema tão importante e deixar para a sociedade que nós precisamos ser mais humanos, mais empáticos, mais respeitosos, para a gente criar uma sociedade mais inclusiva. Tá muito bem. Bom, eu era brincando que não ia agradecer, mas eu vou agradecer. Então tá bom. Doutora a gente Kelly, gosta. Foi um prazer realmente tê-la mais uma vez aqui nos estúdios. É evidente que vamos voltar ao tema. Não vai demorar muito não, tá bem? Ok, combinado. Então tá combinado. Doutora Aline, também foi um privilégio também conversar com a senhora, viu? Enorme. Muito obrigado pela gentileza, Gratidão. pela atenção aqui conosco, tá bem? Doutora Adriana, da mesma forma, um abração para a senhora, muito obrigado, um abraço na família, que eu sei que está todo mundo ali. Senta, vira para cá, vira para a câmera. É muito legal, né? Essa participação, essa interação também das pessoas. Vou até dar uma viradinha aqui para a câmera. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate, programa que teve a minha apresentação,
Sou Walter Lima, com a produção do Diogo Veiga, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo da Marcela Luiza. Muito obrigado à doutora Aline Campos Perpétuo Braga, muito obrigado à doutora Kelly Cristina Assunção Colares, muito obrigado à doutora Adriana Monteiro da Silva. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa. Muito obrigado e até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.